A vida é fácil e a gente que complica? Eu inicio a reflexão de hoje com essa pergunta, pois por diversas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo isso, afirmando que a vida é simples, que a vida é repleta de momentos bons e alegres e que nós é que, por vontade própria, escolhemos ver apenas o lado negativo das coisas e preferimos ficar tristes, reclamando e agindo com ingratidão. Mas será que é verdade? Claro, a vida tem momentos bons e temos muitos motivos para agradecer e estarmos felizes. Mas será que é honesto dizer que a vida é simples? Eu creio que não, pois a vida não é simples. Pense bem, a maior parte das coisas que constituem a vida não são simples. O casamento, por exemplo, em tese é algo simples, pois se duas pessoas se amam, elas se casam e são felizes para sempre, certo? Bom, pode até ser, mas no meio disso tem muitas outras coisas. Quem se casa vai passar muito mais tempo com aquela pessoa e com a convivência alguns problemas vão surgindo. Pois veja só, são dois seres humanos totalmente diferentes, que se gostam, claro, mas que agora têm que conviver 24 horas por dia e vão ter que lidar com manias, com atitudes, com hábitos que são muito diferentes um do outro. Viu só? Não é algo simples. Agora pense em um curso superior. Um estudante, cheio de expectativas e planos, ingressa na faculdade. Vai aprendendo tudo sobre aquela área que ele ama e pronto. Agora ele vai ter um bom emprego e será muito bem remunerado por isso. Certo? Bom, pode até ser às vezes, mas para a maioria não é bem assim que acontece. Primeiro porque nessa busca por estudar algo que se ama, algumas pessoas acabam descobrindo que uma paixão pode virar um peso. Tanto que algumas pessoas até brincam com a frase: trabalhe com o que você ama e você nunca mais trabalhará na vida. E a trocam pela frase: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada em sua vida. Faculdade tem provas, tem prazos, tem muitas obrigações. E quando a pessoa termina a faculdade, uma dura realidade se apresenta diante dela. O mercado de trabalho concorrido. Viu só? Não é tão simples assim. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Negar os desafios da vida e simplesmente alimentar a ideia de que toda dificuldade que existe nela está apenas na sua cabeça é algo nocivo e que a longo prazo pode te prejudicar muito, te deixando desconectado da realidade, do verdadeiro sentido da vida e, consequentemente, das pessoas que estão ao seu redor. A vida é uma jornada repleta de desafios e obstáculos que exigem nossa atenção e habilidade para enfrentá-los. Um psiquiatra e escritor brasileiro chamado Flávio Gicovati, que dedicou sua carreira ao estudo da mente humana e do comportamento, destacou a importância de desenvolvermos uma mentalidade resiliente diante das adversidades. Ele afirmava que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias da vida, temos o poder de escolher como lidar com elas. Em seu livro A Arte de Ser Feliz, Gicovati ressalta que a felicidade não está em evitar problemas, mas em aprender a enfrentá-los com coragem e sabedoria. A verdade é que cada desafio que enfrentamos tem o potencial de nos transformar e nos fazer crescer. Ao reconhecermos a complexidade da vida, abrimos espaço para aprendermos com as experiências e adquirirmos habilidades valiosas, como
a resolução de conflitos, a empatia e a autossuperação. Não devemos subestimar a importância da gratidão e da positividade, mas também é essencial reconhecer que enfrentamos situações difíceis que nos colocam à prova. Ao invés de simplificar demais a vida, devemos abraçar sua complexidade e nos preparar para os desafios que encontraremos ao longo do caminho. Lidar com as adversidades requer equilíbrio emocional e mental. Podemos buscar ferramentas práticas para nos ajudar nesse processo, como a meditação, o exercício físico, a busca por hobbies que nos tragam prazer e a construção de relacionamentos saudáveis e solidários. Essas práticas fortalecem a nossa resiliência e nos permitem encarar as dificuldades de forma mais serena e consciente. Ao abraçar a complexidade da vida, também podemos nos libertar do peso da perfeição e das expectativas irreais. É normal enfrentar obstáculos e cometer erros ao longo do caminho. O importante é aprender com essas experiências e continuar avançando, buscando o autodesenvolvimento e a satisfação pessoal. Portanto, lembre-se de que a vida é uma jornada repleta de altos e baixos, mas isso não significa que estamos fadados à infelicidade. Ao aceitar a complexidade da vida, podemos encontrar inspiração para superar os desafios, desenvolver nosso potencial e desfrutar de uma existência significativa e gratificante. Acredite em si mesmo, cultive a resiliência e a sabedoria e mantenha-se firme na sua busca pela realização pessoal. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que você possui a força interior necessária para enfrentá-los com coragem e determinação. Que você seja inspirado pela complexidade da vida e encontre motivação para seguir em frente, mesmo quando os tempos forem difíceis. A vida é uma aventura maravilhosa, repleta de descobertas e possibilidades, e cabe a nós aproveitar ao máximo essa jornada, aprendendo com cada experiência e construindo um futuro cheio de realizações. Valorize cada pequena vitória ao longo do caminho. Celebre suas conquistas, por menores que elas sejam, pois elas representam progresso e são um lembrete de que você está desenvolvendo a sua resiliência e sua capacidade de superação. Como disse o psicólogo brasileiro Rossandro Klingey em seu livro Temas Complexos, a vida é uma dança entre desafios e superações. Não se deixe levar pela ideia simplista de que a vida é fácil e que nós é que a complicamos. Reconheça a complexidade inerente a essa jornada e esteja preparado para os altos e baixos que ela traz consigo. Encare os desafios de frente, com coragem e determinação, sabendo que você possui dentro de si a capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades. A vida é uma dádiva preciosa, repleta de possibilidades e potencial para a felicidade. Mantenha-se motivado e nunca perca a esperança. Você está no comando de sua própria vida. E cada escolha que fizer pode levar você mais perto da realização de seus sonhos. Que a complexidade da vida seja sua maior fonte de inspiração e que você encontre sabedoria e serenidade em cada desafio que enfrentar. A saudade, o perdão e a cura. Antes de qualquer coisa, eu queria começar dizendo que essa reflexão que eu estou prestes a fazer pode até soar um pouco específica para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que se surgiu essa ideia e essa vontade muito grande de refletir sobre isso,
é porque com certeza alguém será ajudado através desse vídeo. Essa é a tradução de uma pequena música chamada Mother. A palavra significa mãe e é da cantora Kacey Musgraves. A canção é um pouco mais de 1 minuto e vai estar nos comentários e na descrição dessa reflexão, para quem quiser ouvir. A música diz assim: cheia de empatia, estou sentindo tudo, o peso do mundo nos meus ombros. Espero que minhas lágrimas não te assustem, elas estão apenas saindo. É a música em mim e todas as cores. Queria que não vivêssemos, gostaria que não vivêssemos tão longe uma da outra. Eu só estou sentada aqui pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da minha mãe. Mãe. E ela provavelmente está lá, sentada, pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da mãe dela. Mãe. Bom, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu senti meus olhos lacrimejarem e a minha voz embargou. Eu acredito que essa cantora conseguiu colocar em poucas palavras um sentimento que todos nós já sentimos, tanto aqueles que já perderam suas mães, quanto aqueles que ainda as têm. E esse tipo de sentimento nem nos invade só por causa das nossas mães. Pode ser por causa dos nossos pais, nossos irmãos, amigos ou por qualquer outra pessoa. A saudade que mais machuca é aquela que vem seguida do arrependimento. Quando nos lembramos de um dia feliz, por exemplo, um dia qualquer, mas que foi marcante na nossa infância, onde nós saímos, fizemos várias coisas e fomos a muitos lugares, esse tipo de memória nos causa uma sensação boa. E mesmo que possa sim trazer uma certa melancolia, pois parece que saudade e nostalgia sempre vêm carregadas com uma pequena dose de tristeza, ainda assim nos deixam felizes. Mas e a saudade daqueles momentos em que nós gostaríamos que tivesse sido diferente? Saudade de conversas onde nem tudo que estava no nosso coração foi colocado para fora, nem todo o nosso amor e nossa gratidão foram expressados, e nem todo o nosso verdadeiro sentimento veio à tona. E talvez, quem sabe, somos assim por causa da nossa criação, mas a gente se esquece às vezes, né? Nossos pais também tiveram pais, nossos amigos têm outros amigos, nossos familiares têm outros familiares. E assim é a vida. Cada um teve a sua criação e cada um sabe o tamanho da sua saudade, dos seus arrependimentos e da sua dor. A saudade causa em nós uma dor muito profunda e sufoca a nossa garganta com tudo aquilo que nós não conseguimos dizer, principalmente sobre aqueles que já se foram, aqueles que não podemos mais ver e que só podem ser visitados em nossas memórias mais preciosas. Porém, muitas vezes ficamos assim, como a música descreve, sentados, sozinhos, pensando em alguém que sentimos falta, sentindo aquele peso estranho e por algum motivo desconhecido, nós simplesmente não conseguimos entrar em contato com essa pessoa. E não pela falta de acesso a ela, pois hoje com o celular tudo ficou mais fácil, mas sim por uma sensação de que talvez essa não seja a coisa certa a se fazer. Ou com medo de incomodar, ou com receio de que vocês nem tenham sobre o que conversar, e a ligação possa se tornar constrangedora. Mas tem algo que eu tenho praticado em minha vida, que é a celebração e a apreciação das pessoas que estão à minha volta. Quem dera se pudéssemos viver fazendo visitas frequentes na casa das pessoas que amamos, com bastante tempo, sem nos preocuparmos, e quem dera as nossas casas sempre estivessem prontas para receber a todos. Tem dias que tem mais vasilhas na pia do que pensamentos na nossa mente, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, de toda essa saudade que cria em você uma culpa, respire fundo nesse momento.
Não se culpe pela falta de contato com algumas pessoas, pois talvez você estivesse realmente precisando de um pouco mais de contato consigo mesmo. Porém, depois da saudade, vem o perdão. E esse perdão você pode dar a si mesmo. Se perdoe por ter sido ausente às vezes, se perdoe por ter sido incompreensível e se perdoe por ter se afastado de vez em quando para aliviar a tempestade de pensamentos que te perturbavam. Você é um só. A vida é uma só. E por mais que queiramos fazer tudo e ver todos, não dá. Então, quando estiver presente, faça aquele esforço extra e esteja mesmo presente. Olhe nos olhos, aproveite os momentos e os guarde para os dias em que essa sensação ruim voltar. Não fique apenas sentado em sua tristeza, sentindo saudade. Vá atrás das pessoas. As convide para tomar um simples café que seja. E mesmo que não haja assuntos, deixe o momento existir. Deixe ele fluir de forma natural. E agora, após perdoar a si mesmo, vem a cura. A nossa alma é bem parecida com o nosso corpo. Precisa de cuidados. Pode se machucar. Alguns machucados são tão fortes que nos deixam cicatrizes. E o mais importante, ela muda com o tempo. Mas com o perdão que você dá a si mesmo, você garante que a sua alma mude para melhor e pode começar a viver uma nova vida a partir disso. Quando tiramos esse peso em excesso dos nossos ombros, percebemos que não éramos os únicos a nos sentirmos assim e que de fato todos vivem cheios de culpa o tempo inteiro. Quem sabe você não pode se tornar o tipo de pessoa que alivia as cargas das outras, que as ajuda a enxergar a vida por outra perspectiva e as faça entender que o perdão que damos a nós mesmos pode ser transformador. Desde que o mundo existe, as pessoas sofrem com as mesmas questões de sempre. Dor pela perda de entes queridos, o cansaço por ter que trabalhar para sustentar a casa, colocar o pão na mesa, e as crises existenciais internas que cada um experimenta de um jeito diferente. Uma das crises que mais assombra a humanidade desde sempre é a crise da baixa autoestima. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu falo muito sobre autoestima aqui nesse canal, pois é um assunto que eu sei que interessa a muitas pessoas, e eu faço pesquisas, leio livros e assisto a vídeos sobre esse tema, tentando entender por que temos tanta baixa autoestima e onde nós nos perdemos a ponto de não gostarmos mais de quem somos. É comum chegar em conclusões do tipo: temos baixa autoestima, pois as grandes corporações nos fizeram acreditar que somos menos do que realmente somos, para poderem nos vender produtos que prometem nos deixar mais bonitos, mais jovens e mais atraentes. E para vender roupas que também prometem nos deixar mais bonitos e mais descolados. Por isso eu cheguei a pensar que grande parte da nossa baixa autoestima vem dessa necessidade do mercado em nos depreciar em relação ao nosso aspecto físico, ao nosso intelecto e ao nosso estilo de vida. Mas essa resposta não é absoluta, porque pense o seguinte: a grande indústria diz que ter um nariz grande é ruim. Então, uma pessoa que tem um nariz grande passa a vida inteira complexada, pensando em quando ela terá dinheiro suficiente para mudar essa característica que tanto a incomoda. Mas por outro lado, existe uma pessoa com um nariz tão grande quanto ela, mas que não se considera feia por causa disso, e até acha um charme o fato de ter um traço tão marcante e característico, e não tem desejo nenhum de mudar. Percebe?
Não há como bater o martelo e dizer: esse é o motivo da nossa baixa autoestima e ponto. A verdade é que, de um jeito ou de outro, o motivo pelo qual existe essa baixa autoestima coletiva muda de acordo com cada um de nós. E em cada um de nós ela causa um efeito diferente. Às vezes, a falta de autoestima te causa um constrangimento na hora que você tem que falar diante de muitas pessoas. E isso te atrapalha na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e até mesmo em situações comuns que deveriam ser divertidas e descontraídas, acabam se tornando um peso por causa da baixa autoestima que você tem. Talvez a insegurança te cause problemas físicos, pois por causa dela você evita começar a se exercitar, tanto na academia quanto até mesmo em sua própria casa. Pois talvez enquanto você crescia, você ouviu que era desengonçado ou que simplesmente não levava jeito para praticar esportes. E agora deixa de fazer exercícios que te ajudariam a ter uma qualidade de vida melhor, pelo fato de ter medo de os executar da maneira errada. Às vezes, a sua falta de autoestima afeta também a sua vida sentimental, pois quando você está sozinho, não se acha suficiente para ninguém à sua volta. E quando está em um relacionamento, continua com esse pensamento. E ele te impede de viver a intensidade máxima de amor que você poderia viver. Em alguma área da sua vida, a falta de autoestima causa uma dificuldade, causa um empecilho e uma barreira que te impede de acessar algo que você quer ou que você precisa. E por isso precisamos prestar mais atenção em nossa mente. E precisamos dedicar mais tempo para entender o que se passa aqui dentro. Eu queria muito ter uma fórmula para você aqui. Eu queria te dizer: siga esses 3 passos e comece a ter uma autoestima restaurada. Mas infelizmente não tem. Não há nada que eu possa ensinar para você e não há nada que eu possa te ajudar em relação à sua autoestima. E se você tem baixa autoestima, você sabe que isso é verdade. Pois às vezes, mesmo com todos os elogios do mundo, nós continuamos a nos sentir completamente inseguros. E sabe por quê? Porque a autoestima não vem de fora. Ela começa dentro de nós. E assim ela começa a ser percebida nas outras áreas da nossa vida. Eu faço vídeos e mais vídeos sobre esse tema, mas todos eles nos levam a esse mesmo caminho, de um jeito ou de outro, pois não há uma forma de você terceirizar a sua autoestima. Não há o jeito de você dizer: eu vou buscar a minha autoestima nisso, ou essa pessoa tem o poder de aumentar a minha autoestima. Isso é um processo pessoal, interno, muito particular. Ele é seu. E assim como todos os outros processos da nossa vida, exige tempo, paciência e muita sabedoria. Algumas pessoas entendem que para terem autoestima, elas precisam se exibir das mais diversas formas em suas redes sociais, para chamar a atenção das pessoas e ganharem elogios. Outros acham que devem fingir ter uma vida que eles não podem ter, para que o status deles aumente aos olhos das pessoas. E dessa forma, a autoestima deles vai ser estabelecida. Existe ainda pessoas que acreditam que, se diminuírem os outros e fizerem todos se sentirem mal consigo mesmos, dessa forma ela se sentirá melhor e terá mais autoestima. Mas veja, não é preciso ser um expert no assunto para dizer que todas essas pessoas estão erradas. Autoestima é um exercício de aceitação, de perdão para si mesmo, de mudança de mentalidade em relação ao que você considera certo, belo e desejável.
E é um exercício também de maturidade. É quando você passa a entender o seu verdadeiro valor e enxergar a beleza única que há em você, tanto internamente quanto externamente. Você, com certeza, já conheceu um casal onde uma pessoa era visivelmente muito bonita, dentro daquilo que a sociedade diz que é bonita, e a outra pessoa não era exatamente uma modelo de capa de revista. Porém, ambos eram completamente apaixonados um pelo outro. Ao conhecer melhor esse casal, você entende que a pessoa que você julgou pela aparência tem algo que vai muito além do que os olhos veem. Essa pessoa deve ter uma personalidade tão radiante que até torna o exterior mais atrativo e mais belo. Isso se chama autoestima. Isso se chama autoaceitação. E essa pessoa, com certeza, sabe exatamente como é a sua aparência. E ao invés de se julgar, se comparar e se inferiorizar, ela procura aceitar ao máximo cada aspecto do seu ser. E assim vive de forma mais plena e confiante. Você pode viver assim. E você pode se tornar essa pessoa. Comente aqui o seguinte: minha autoestima será restaurada. Se você sente que consegue viver uma nova fase, onde você vai se aceitar e se amar muito mais. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.